Olá, bem-vindos ao Conhecendo o Invisível. Hoje a gente mergulha num material histórico, olha, bem peculiar. É o livro Animismo e Espiritismo, uma obra que leva a gente direto para as investigações de fenômenos psíquicos, mediúnicos, lá no finalzinho do século XIX, começo do XX. Uma época fascinante, né? Cheia de relatos de aparições, materializações. Exato. E até o uso da fotografia, que era uma tecnologia nova, como ferramenta científica para tentar desvendar esses mistérios todos. Uhum. Então, a base da nossa conversa hoje são trechos desse livro, de 1906. Ele tenta aplicar um olhar mais analítico, quase científico, para esses eventos e propõe uma distinção que é chave. Animismo, que seriam fenômenos vindos do próprio médium, da pessoa viva, Certo. versus espiritismo, que aí sim seriam os fenômenos atribuídos a entidades, a espíritos de quem já faleceu. Essa distinção é fundamental para entender a proposta do autor. Pois é, então o objetivo aqui é explorar essas ideias, os experimentos que eles relatam, as polêmicas da época. Queremos entender um pouco a mentalidade, sabe? Como eles tentavam explicar coisas que, bom, desafiavam o que se conhecia. Vamos desdobrar esse material. Olha só, logo de cara, o texto já critica uma tendência da época que era rotular tudo, qualquer fenômeno diferente, como coisa de espírito. Sim, o autor, o Aksakov, ele argumenta que isso simplificava demais e até prejudicava a investigação séria. Exato. Ele até sugere um termo mais neutro, tipo mediunismo, para descrever os fenômenos sem já pular para a causa, sabe? Exato. E esse é um ponto de partida crucial, né? Porque é aí que ele introduz o conceito-chave de animismo. A ideia central é que muitos desses fenômenos, bom, eles poderiam ser, na verdade, uma manifestação de capacidades da própria pessoa viva, do médium, entende? Capacidades desconhecidas, então. Isso, uma ação que ocorreria fora do corpo físico. Ele chama de ação extracorpórea. E ele até categoriza isso, olha que interessante. Tem os efeitos físicos, tipo telecinéticos, mover objetos sem tocar, sabe? Sei. Tem as aparições da imagem do próprio médium, que ele liga mais à telepatia, e a formação de corpos ou partes de corpos que se materializavam. Os fenômenos que ele chama de teleplásticos. Teleplásticos, quer dizer, a capacidade de moldar formas físicas com alguma energia, alguma matéria diferente. Exatamente essa a ideia que ele propõe, que essa matéria ou energia viria do próprio médium. E aqui a coisa começa a esquentar, né? Porque o Aksakov, ele não era um cético que negava tudo de cara. Não mesmo. Mas ele também resistia à explicação puramente espírita para tudo. Ele meio que joga a ideia de que a verdade talvez estivesse ali, numa combinação, ou que pelo menos essa possibilidade da força anímica vinda do médium precisava ser levada muito a sério. Com certeza. Antes de já concluir que era uma intervenção externa de um espírito. Essa tensão toda revela algo bem fundamental, eu acho. Era um debate sobre os limites do próprio ser humano, né? Das potencialidades que a gente poderia ter e nem sabia. Perfeito. Era questionar o que era possível para o ser humano vivo. E para tentar resolver essa parada, para provar que os fenômenos eram reais, não só imaginação, alucinação, a fotografia entrou em cena. Era vista como uma ferramenta que prometia objetividade, um registro mecânico. Sim, a grande esperança tecnológica da época para capturar o invisível, digamos assim. O texto descreve várias situações que eles tentaram registrar. Às vezes, o médium e o fantasma, a forma, eram vistos, mas só a forma aparecia na chapa. Curioso isso. Outras vezes, os dois, médium e forma, eram fotografados juntos. E tinha uns casos bem intrigantes que eles diziam que nada era visível a olho nu, mas a câmera, mesmo no escuro, capturava alguma coisa. Nossa. Tem um relato bem detalhado das experiências de um tal Sr. Betty, lá por 1872. O objetivo dele, diz o texto, era mais buscar uma convicção pessoal. Mas as condições que eles descrevem tentavam ter um certo rigor, sabe? Câmara escura, uma lente específica, fundo neutro, luz bem fraquinha, testemunhas presentes. Tentando controlar as variáveis, né? Exato. E os resultados? Bom, imagens que eles consideravam muito estranhas para a época.
Formas humanas meio nebulosas que pareciam ir se formando aos poucos nas chapas. Se formando? Como assim? É como se não aparecesse de uma vez. Às vezes eram luminosas, às vezes escuras, e junto vinham umas luzes tipo estrelas, cones de luz. Coisas assim. Que doideira! E um detalhe que eles achavam muito curioso era a velocidade da revelação da chapa. Essas imagens anômalas estranhas surgiam muito mais rápido do que as fotos normais das pessoas que estavam lá. Isso é interessante. Como se tivessem uma energia diferente. Exatamente, essa era a interpretação. O livro até traz umas ilustrações mostrando uma suposta progressão, sabe? Começa com umas luzes meio disformes e vai evoluindo até figuras mais definidas. O que é fascinante nisso tudo é a mentalidade por trás, né? Era uma tentativa de usar a tecnologia mais avançada que eles tinham para provar a existência de uma matéria invisível, uma energia que podia interagir com a chapa fotográfica, e essa matéria às vezes parecia densa, sólida o suficiente para esconder pessoas que estavam atrás na foto, Nossa. e outras vezes parecia etérea, transparente. E essa rapidez na revelação era vista como prova de uma energia fotoquímica mais potente. E eles usavam isso como argumento, então? Com certeza, era um argumento forte contra a teoria da alucinação, que era bem popular na época, defendida pelo von Hartmann. Afinal, como é que se poderia fotografar uma alucinação coletiva? A chapa registrava alguma coisa objetiva, eles diziam. É interessante pensar nisso hoje. Com a facilidade que a gente tem de manipular imagens digitalmente, a ideia de uma foto como prova definitiva para algo tão extraordinário parece quase ingênua, né? Completamente. Mas a gente tem que se transportar para aquele contexto. A fotografia era relativamente nova, vista com um certo maravilhamento, e para muitos era um registro mecânico imparcial da realidade. Entendi. A possibilidade de fraude fotográfica existia, claro, e era debatida, mas era tecnicamente bem mais complexa do que hoje. A defesa contra as acusações de fraude, como no caso famoso do fotógrafo Mumbler, que o texto também menciona, Ah, sim. focava justamente nas características incomuns das imagens, aquela falta de nitidez, a transparência parcial, o foco diferente do resto da foto. Eles argumentavam que isso não batia com as fraudes conhecidas da época, como uma simples dupla exposição. Faz sentido dentro da lógica deles. E esse beat não estava sozinho, né? Essa busca por fotos transcendentais se espalhou. Sim, o texto cita vários outros pesquisadores e fotógrafos na Europa, na América, Gupp, Hudson, o próprio Mumbler. Mostra como essa prática virou meio que uma febre na tentativa de capturar o invisível. E tem aquele caso Mumbler-Bonner, que você mencionou. Uma figura de mulher com uma âncora de flores apareceu na foto. E depois a viúva do Bonner teria identificado dizendo que era prova de sobrevivência. Exato. Isso ilustra bem o impacto emocional que essas imagens tinham, a esperança que as pessoas depositavam nelas, mas, claro, sempre com a sombra da dúvida pairando. Sempre. Essa busca por provas levantava constantemente a mesma questão incômoda. Como separar o fenômeno genuíno da fraude? A controvérsia era permanente. Bom, saindo um pouco das imagens, que são mais etéreas, e buscando algo ainda mais palpável, né? A gente entra nas materializações. Ah, sim. Os relatos de mãos, rostos, ou até corpos inteiros que pareciam ganhar forma, ganhar solidez ali no ambiente da sessão espírita. E para provar que não era só ilusão de ótica ou sugestão, surgiu a ideia das moldagens em parafina. Uma tentativa de obter uma prova física tridimensional. O livro descreve uns experimentos bem interessantes, conduzidos por pesquisadores como Heimers, Oxley, com médiums como a senhora Hardy, que depois virou senhora Firman, e um Dr. Monk. O objetivo era ambicioso mesmo, conseguir moldes 3D de membros, mãos, pés, que supostamente se materializavam do nada. E o método era bem engenhoso para a época. A mão ou o pé materializado era rapidamente mergulhado numa bacia com parafina líquida morna. Certo. A parafina solidificava quase na hora, criando um molde oco super frágil. Aí, com todo cuidado, esse molde de parafina era preenchido com gesso líquido. Quando o gesso secava, eles quebravam a parafina e tinham a réplica sólida do membro. Que processo delicado.
E imagino que a questão do controle era ainda mais crítica aqui, né? Para garantir que não era o médium usando a própria mão ou pé. Exatamente. Os relatos descrevem precauções que hoje parecem até extremas. O médium era frequentemente amarrado, colocado dentro de sacos de rede, tipo filó, às vezes até dentro de caixas ou gaiolas. Gaiolas. Sim, com as mãos e os pés sempre visíveis e controlados por uma comissão de observadores sérios. A ideia era tornar fisicamente impossível que o médium produzisse aqueles moldes por meios normais, usando o próprio corpo. E quais foram os resultados que eles acharam mais significativos? O que impressionou mais? Olha, os resultados descritos no livro são, de fato, bem intrigantes. Eles relatam ter obtido múltiplos moldes, numa única sessão às vezes, e com variações notáveis. Mãos pequenas, como de criança, mãos bem grandes. Teve até um relato de um polegar descrito como gigantesco. Gigantesco? É o que diz o relato. Mas o ponto que eles consideravam mais forte era quando os moldes obtidos eram claramente diferentes em tamanho, forma, proporções dos membros reais do médium. Ah, e complicava a explicação da fraude simples. Pois é. Tem um caso bem famoso com uma médium chamada Senhora Wood. Dizem que numa mesma sessão foram obtidos moldes de 2 pés esquerdos diferentes, atribuídos a entidades distintas, chamadas Meg e Benny. 2 pés esquerdos? Isso é muito bizarro. Bastante. E outro argumento que eles usavam muito era a replicação. Conseguir moldes idênticos de uma mão específica que eles atribuíam a uma entidade chamada Birdie, só que através de médiums diferentes. Como assim? Obtiveram moldes dessa mão Birdie com a Sra. Firman e também com o Dr. Monk, em locais e momentos totalmente distintos. Isso, para eles, era uma evidência forte de uma origem independente do médium. Entendi. Isso realmente desafiava a explicação de truques individuais, imagino. E tinha uma observação particularmente curiosa sobre a aparência desses moldes, não tinha? Algo sobre a idade. Tinha, sim, uma observação feita pelo próprio Aksakoff e também pelo Oxley, que adicionava mais uma camada de mistério. Eles notaram que, em alguns casos, o molde de gesso final revelava uma mão com formato geral jovem, delicado. Ok. Mas a textura da pele que ficava impressa na parafina, as ruguinhas finas, as veias mais saltadas, parecia corresponder à idade mais avançada da médium que estava ali na sessão. Peraí. A forma era jovem, mas a textura era da médium idosa. Isso é muito estranho. Como eles interpretavam uma coisa dessas? Olha, essa observação jogava mais lenha na fogueira do debate animismo versus espiritismo. Para quem defendia o animismo, Sim. isso podia indicar que o médium projetava uma forma talvez idealizada da sua juventude ou uma imagem mental, mas usando a sua própria matéria ou energia vital, que, claro, carregava as marcas da idade biológica real. Faz um certo sentido. Já para os espíritas, poderia ser uma entidade usando a energia da médium para se formar, e aí acabava resultando numa mistura de características. Entendi. Esses achados, todos os moldes diferentes do médium, os múltiplos membros numa sessão, a replicação entre médiums diferentes, a questão da idade na textura, eram usados para argumentar contra a fraude simplista e a favor da objetividade do fenômeno. Mas a origem da matéria e principalmente da inteligência que dirigia aquilo tudo, bom, isso continuava sendo a grande interrogação. Animismo ou espiritismo? E essa ideia da matéria vindo do médium. Isso nos leva direto para outro conceito que o livro explora bastante: o desdobramento. Ou bilocação, né? Exato. A ideia de que não só a consciência, mas talvez algo do corpo físico ou uma duplicata dele pudesse se manifestar à distância. Isso mesmo. E o texto menciona não só o desdobramento de pessoas, mas até de objetos ligados ao médium. Tem um caso que um pedaço de tecido do vestido da médium apareceu junto com uma mão materializada fora da cabine. Que coisa! Isso se conecta totalmente com as materializações, porque quando a forma materializada se parecia muito com o médium, e tiveram casos famosos assim, como Kate King e Florence Cook, ou John King e William Eglinton, a pergunta era inevitável.
A gente está vendo o próprio médium projetado fora do corpo, num tipo de desdobramento físico, ou é uma entidade separada que só se parece com ele, talvez por usar a energia dele para se formar? É a mesma questão voltando, né? O livro cita alguns experimentos que tentaram investigar isso. Por exemplo, o famoso físico William Crookes. Ah, o Crookes. Ele testou uma médium, a senhora Fay, usando um controle elétrico. Se ela se mexesse ou saísse do lugar, a corrente era interrompida e um alarme tocava. Certo, um controle rigoroso. Mesmo assim, segundo ele, uma mão apareceu fora da cortina da cabine onde ela estava, e o detalhe, essa mão usava um punho de tecido idêntico ao do vestido que a médium estava usando lá dentro. Isso aponta mais pro desdobramento, talvez. Pois é, ou para uma conexão muito forte. Crookes também publicou aquela foto famosa dele ao lado da forma materializada de Kate King. Sim, eu conheço essa foto. E ele argumentava que a foto mostrava claramente que Kate era visivelmente mais alta que a médium Florence Cook. Para ele, isso seria uma evidência contra a teoria do desdobramento simples, provando que eram duas entidades distintas. As interpretações variavam muito dependendo do resultado. E com outro médium, o Eglinton, relata-se que conseguiram obter um molde do pé dele, enquanto o pé real dele estava visível e sendo segurado por alguém. Para ilustrar esse fenômeno do duplo de uma forma mais vívida, o texto resgata um caso mais antigo, bem famoso na literatura psíquica, o caso de Émilie Saget. Saget. Quem foi ela? Era uma professora na França, lá em meados do século XIX. O relato é baseado nas memórias de uma ex-aluna dela, muitos anos depois, e descreve aparições constantes do duplo dessa professora em plena sala de aula. Visível para as alunas? Sim, visível para várias alunas. Esse duplo às vezes imitava exatamente o que a professora fazia, outras vezes complementava. Tipo, a professora estava escrevendo no quadro e o duplo estava sentado na cadeira dela. Meu Deus. E esse duplo tinha substância? Tinha características físicas parciais, podia ser tocado, segundo os relatos, mas era frio. E oferecia alguma resistência, não era totalmente etéreo. E qual a ligação com a professora real? Essa é a parte mais interessante. Havia uma correlação muito nítida. Quanto mais visível e sólido o duplo parecia estar, mais pálida, fraca e letárgica a professora real ficava, como se a energia dela estivesse sendo drenada para formar o duplo. Nossa, que relato impressionante. Isso realmente alimenta a ideia de uma projeção do próprio indivíduo. Sem dúvida. É um caso clássico quando se fala de bilocação ou desdobramento. Mas ok, esses relatos físicos são impactantes. Só que o livro também entra nos fenômenos que eles chamavam de intelectuais. Aqueles que pareciam ainda mais difíceis de explicar só pelo animismo, só pelas capacidades do médium, mesmo que fossem capacidades ocultas. Sim, aqui a gente entra num território ainda mais complexo, talvez. O texto aborda, por exemplo, a xenoglossia. Falar línguas estranhas, né? Exato. Médiuns falando ou escrevendo fluentemente em línguas que, comprovadamente, eles nunca tinham aprendido ou tido contato. O livro cita casos como o de Laura Edmonds, filha de um juiz americano que falava grego antigo. Grego antigo. Pois é. E outros casos envolvendo alemão, chinês, italiano, polonês, línguas totalmente desconhecidas pelos médiuns em estado normal. Além disso, menciona também a escrita automática realizada por crianças muito pequenas. Cita o filho de poucos meses da médium, Kate Fox, que teria escrito mensagens. Um bebê escrevendo, isso é difícil de engolir. É um relato extremo, sem dúvida, e talvez o mais impactante para muitos pesquisadores da época era o conhecimento de informações muito específicas e privadas que eram totalmente desconhecidas do médium. Tipo o quê? Detalhes sobre a morte de alguém que nem a família sabia direito, informações financeiras sigilosas de empresas, fatos históricos obscuros que só um especialista conheceria, coisas que não dava para explicar por telepatia com os presentes, sabe? Entendi. Informação que parecia vir de fora mesmo. E como eles tentavam verificar a identidade por trás dessas comunicações? Se a informação vinha mesmo de quem dizia ser, principalmente se fosse um espírito.
Ah, essa era a questão crucial, a prova de identidade. Era fundamental para sustentar a hipótese espírita. O texto menciona vários tipos de evidência que eles consideravam fortes na época. Quais, por exemplo? Primeiro, a similaridade da escrita. A caligrafia da mensagem recebida pelo médium ser idêntica ou muito parecida com a da pessoa falecida quando ela era viva. Citam casos como o de Stella Livermore. Certo, a grafologia. Segundo, o conhecimento de detalhes íntimos. A comunicação revela fatos, segredos, apelidos, lembranças que só a pessoa falecida e um círculo muito restrito de pessoas vivas poderiam saber. Coisas bem pessoais. Tipo as últimas palavras da filha de Robert Chambers, ou uma promessa específica feita por uma tal Violeta, que são exemplos citados. Exatamente. E terceiro, o reconhecimento de aparições. Seja alguém reconhecendo diretamente uma forma materializada, nossa, é fulano, ou reconhecendo uma figura numa daquelas fotografias espíritas, como a da mãe de um Sr. Bland. Mas mesmo com essas provas, imagino que não era simples assim. O próprio autor devia reconhecer isso, né? De forma alguma. O texto é bem honesto sobre as complexidades e as armadilhas disso tudo. A possibilidade de fraude consciente por parte do médium era sempre uma preocupação real. Tinha muito charlatão na época. Imagino. Além disso, eles consideravam a hipótese de mistificação inconsciente. O próprio médium, talvez num estado alterado de consciência, poderia dramatizar ou criar personalidades secundárias, poderia captar informações telepaticamente dos presentes e misturar com suas próprias fantasias sem nem perceber. Uma espécie de atuação involuntária. Isso. E dentro da própria visão espírita, eles admitiam a possibilidade de entidades brincalhonas ou mal intencionadas se passando por outras pessoas, a chamada substituição da personalidade. Era um campo minado de interpretações, realmente. No final das contas, qual a sensação que fica da perspectiva do autor do Aksakov, depois de tantos anos dedicados a investigar isso tudo? Ele achou que valeu a pena? Tem uma passagem no final do livro que é bem tocante. Ele admite que teve momentos de dúvidas, sim. Se perguntou se todo aquele esforço, tempos, recursos gastos, se não teria sido em vão, talvez perseguindo uma quimera, uma ilusão. Puxa. Mas ele conclui que a busca valeu a pena. Para ele, o objetivo maior, o que justificava tudo, era investigar e tentar provar o que ele chamava de natureza transcendente do ser humano. A ideia de que a consciência não se limita ao corpo físico. Exato, e que ela poderia sobreviver à morte. Era essa a grande questão filosófica e existencial por trás da pesquisa dele. E qual a mensagem metodológica que ele deixa para quem viesse depois? O que ele defendia como abordagem? Ele defendia, acima de tudo, a primazia dos fatos. Existia na necessidade de continuar investigando os fenômenos de forma rigorosa, imparcial, aberta. Mesmo que as teorias para explicar esses fatos precisassem ser revistas ou até abandonadas. Não se apegar às teorias, mas sim aos dados. Exatamente. Ele criticava tanto as hipóteses do ceticismo absoluto, que negava tudo a priori, quanto a crença espírita mais dogmática. Ambas, segundo ele, tendiam a convenientemente ignorar os fatos que não se encaixavam nos seus modelos pré-concebidos. Entendi. Ele reconhece que muitos fenômenos poderiam sim ter uma explicação anímica, vinda do próprio médium. Mas ele argumenta que um conjunto significativo de evidências parecia apontar para algo além, para a intervenção de inteligências externas desencarnadas. O essencial para ele era não fechar os olhos para os dados, por mais estranhos ou inconvenientes que eles parecessem, continuar pesquisando. Bom, recapitulando rapidamente então, nossa análise hoje nos levou por um território fascinante, né? E bem controverso da história da investigação psíquica. A gente viu a busca por evidências que eles consideravam objetivas, usando fotografia, moldes de parafina. Exploramos o conceito intrigante do desdobramento e consideramos aquelas manifestações intelectuais, como a xenoglossia, que pareciam desafiar as explicações mais convencionais da época. E, no centro disso tudo, aquela tensão constante entre o animismo, os poderes latentes da pessoa viva, e o espiritismo,
a ação daqueles que já partiram. Exato. O que emerge desse material todo é o retrato de uma época de intensa curiosidade e de um esforço investigativo muito grande, usando as ferramentas e os métodos que eles tinham disponíveis para tentar comprovar fenômenos que estavam ali, na fronteira do explicável. Uma busca por objetividade, com fotos, moldes, controles, mas sempre em meio a um turbilhão de ceticismo, acusações de fraude e uma enorme dificuldade de interpretação. E a tentativa de criar um mapa para esse território, né? Como a distinção animismo e espiritismo, para tentar organizar e dar algum sentido àquela complexidade toda. Perfeito, um esforço de categorização. Então, o que a gente pode tirar disso tudo hoje fica talvez uma reflexão. Mesmo que a gente olhe para esses métodos do século XIX com um olhar crítico hoje, com tudo que a gente sabe sobre ciência, sobre psicologia, sobre a própria fotografia, a seriedade e a persistência de alguns desses pesquisadores levantam questões que ainda são relevantes, eu acho. Concordo. Que perguntas esses relatos todos nos provocam sobre a natureza da nossa própria consciência? Sobre os limites da nossa percepção da realidade e sobre a capacidade da ciência daquela época, e talvez até da nossa hoje, de investigar aquilo que parece escapar às suas redes, aos seus métodos tradicionais. Boas perguntas. Fica no ar essa questão, né? Como a gente lida com o inexplicado, com aquilo que parece residir nas fronteiras do conhecimento que a gente já estabeleceu. É algo para se pensar. Bom, pessoal, agradecemos muito a companhia de todos vocês nesta exploração de hoje aqui no Conhecendo o Invisível. Se você curtiu essa análise e quer continuar explorando esses temas com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui no vídeo e compartilhar com quem você acha que também pode se interessar. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Exato. Muito obrigado e até a próxima.